Veja, na verdade, eu não fui convidado. Eu me convidei para vir aqui. Verdade. A testemunha está ali, Marília Mendes, tá? Mas como eu vim, eu espero agora ser convidado para a próxima. Bom, eu vou dar uma... Na verdade, eu sou uma pessoa de rádio. E alguns momentos interessantes de rádio, né? Mas nós estamos com um espetáculo que nós estamos planejando trazê-lo aqui para a Várzea. Marília Mendes faz parte dele. Chama-se Evocação do Poeta Maior ou O Julgamento. O Julgamento de Manuel Bandeira. Mas, Bandeira do Banco dos Réus. Porque Bandeira é um poeta pernambucano que foi visto durante quase toda a vida como mau pernambucano. Que foi embora de Pernambuco, na verdade não foi isso. E travou-se em Recife aqui uma luta que durou 12 anos entre dois jornais. Um que queria colocar o busto de Bandeira e o outro que não queria. Então a gente conta essa história de uma maneira muito poética, muito bonita. O Adriano Cabral, que vai ser apresentado daqui a pouco aqui, sendo o próprio Manuel Bandeira, Marília Mendes e outros atores. E nós vamos trazer aqui para a base. Um dos versos importantes do Manuel Bandeira são versos muito fortes, né? Mas ele também cantou alegria. Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecha meu livro se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão, dói-me nas veias. Amargo e quente cai gota a gota do coração. E nesses versos de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca. Eu faço versos como quem morre. Manuel Bandeira. Eu gosto muito também de poemas que nos acordam. Todo dia a gente precisa acordar mesmo. Sair da letargia, né? O mundo precisa de pessoas atentas. Acordar mesmo. Acordadas para o que está acontecendo, né? E fazer a nossa parte. Se não vamos dar jeito, vamos fazer a nossa parte. Estava falando agora ali rapidamente, nós estamos fazendo uma luta tremenda para tombar o Teatro Valdemar de Oliveira. Mas vamos conseguir o Teatro Valdemar de Oliveira! Tombar o Teatro Valdemar de Oliveira, porque a intenção dos que ficaram, que não são donos, que não existe dono, não existe família, o grande responsável pelo Teatro Valdemar de Oliveira é a Associação Teatro Valdemar de Oliveira de Pernambuco, uma associação sem fim lucrativo, uma entidade reconhecida de utilidade pública. Então aquele terreno não pode ser vendido. E nós estamos numa luta muito grande ali na frente. Um grande poeta, na época em que as pessoas estavam mal dormidas ou mal acordadas em Portugal, é Antônio Gideão. Ele diz assim: venho da terra assombrada do ventre de minha mãe. Eu não pretendo roubar nada, nem fazer mal a ninguém. Eu só quero que me advido por me trazerem aqui, pois nem sequer fui ouvido no ato de que nasci. Trago boca para comer, olhos para desejar. Com licença, quero passar, tenho pressa de viver. Com licença, que a vida é água a correr. Não há ventos que não prestem, nem marés que não convenham, forças que me molestem, correntes que me detenham. Quero eu e a natureza, porque a natureza sou eu. Venho do fundo do tempo, não tenho tempo a perder. Minha barca aparelhada solta o pano rumo ao norte. Meu desejo é passaporte para a fronteira fechada. Não há ventos que não prestem, nem marés que não convenham, forças que me molestem, correntes que me detenham. Quero eu e a natureza,
Porque a natureza sou eu. E sabe quem é que vem agora? É a Marília Mendes. E na sequência a gente vai ter Regina Carvalho, que vai falar do livro que ela tem incrível, que é um livro de arte que se chama Inventário de Sementes. Tá ali dentro, é só passar para olhar, porque o livro ele não só tem poemas não, além dos poemas incríveis da Regina Carvalho, que são bem madurinhos, tem um bando de sementes para vocês espalharem por aí, seguir plantando poesia. Então, Marília Mendes, maravilhosa, por favor. Palmas para Marília Mendes, atriz, poetisa, ela é tudo essa mulher. A cultura sempre foi e está mais viva que nunca. Então a gente está aqui, Zé Mário ter vindo, a gente teve um encontro maravilhoso esse ano, muito frutífero, como ele já falou, eu não vou repetir, que a gente está assim, trabalhando, né, essa história de Manuel Bandeira, a gente já trabalhou juntos há muitos anos atrás, nem vou dizer quantos. Mas é assim, é de uma alegria de alma, é sublime. Então eu vim assim tão disposta que eu trouxe somente esse livro para ler para vocês. Eu queria homenagear a Beta. Peraí, pelo menos a metade. Foi, pronto, o Clênia está dizendo para eu ler a metade. Aí eu não sei se dá tempo. Porque chama assim, a atriz. Aí eu disse, eu vou homenagear a Beta. Queria homenagear e aproveito para homenagear as atrizes aqui presentes, Beta, Clenira, Ana Maria, Mayra Joaquim, que estava aqui. Quem mais aqui é atriz? Está presente? Ana Bione. Aí eu digo, vou estender para os atores, Adriano Cabral, Zé Mário Astragésilo. Quem mais? Tem mais ator aqui? Já é aí, ó. Aí, Barbinha. O Fotógrafo Barbinha. Aí... Então, gente, para essa história do que é o palco, e quando eu disser atriz, sintam-se atores, igual quando a gente estuda história e fala no homem, a gente tem que entender que a gente também faz parte da história. E já, pelo adiantar da hora, eu vou ler só um trecho. Algumas partes. Vou começar só por aqui, tá? Começa pelo meio e chega no fim. Não. E aí eu separei assim 2 textos, mas que eu acho que são fundamentais, de um autor português, Luís Serguilha, muitos aqui conhecem, e que fala esse livro sobre a atriz. A atriz é mais elevada que o palco, é maior do que a morte, a feróica do sangue na esfinge da carne, os canais das falas nos instrumentos infindáveis das falanges, a fogueira tensa na profundidade das mãos que se dobram e se expandem como venábulos de lâmpadas. A atriz sobrevém, supera-se, erotiza-se, resiste-se, singulariza-se dentro do tempo insano. A atriz sente que a vida é uma desaparição germinativa ininterrupta. A atriz não celebra a morte por meio do spleen do cansaço. Não incensa a morte com carpideiras anêmicas. Não acredita na morte, desvia-se das vestimentas da morte, do culto da morte, da razão da morte, da interpretação da morte. A atriz é mortal dentro da eternidade da vida. É mortal porque é criadora, gera existência, artista. É força acontecimental do esquecimento. É memória mundo que deslembra e produz palco. Gestos, falas, vozes, silêncios, posturas com signos sensíveis, moventes, signos da transmutação. É mortal sem ser discípula da morte. A atriz dança, reza a morte. Sem morrer, escapa à morte. Nunca conhecerá o rosto da morte sendo mortal. A atriz viaja no impossível. Arruína a cognição da morte e desconstrói-se
sem qualquer nomeação, porque se ficciona com sentidos que a fazem ser dona do seu corpo, da sua vida, do seu espaço. O charme da atriz está na sua própria perplexidade. Nunca fez do trágico uma mutilação soberba. Ela é o trágico fértil que a leva para o incomensurável, o palco. O palco sobe-lhe pelos gestos ocultos. A atriz autodemarca-se, traça-se, esquece, multiplica-se, recria-se, recompõe-se com o falhanço, a queda, os cortes, o instável, o imperceptível, a alegria impiedosa, o real cruel, as micropercepções e o quase. A atriz intempestiva coacerva deuses e catástrofes que regeneram a imanência das vozes, as liturgias afásicas, as cosmogonias vaginais, a lucidez da vida criadora de tempo animal, o corpo grávido de corpos, de lascívias, de interrupções de deuses gregos, africanos, deuses barrocos, góticos, que condensam limites com corpos vivos, fluídicos, corpos misturadores de fronteiras, de efrações, insuflam-se, subtilizam-se e com sentidos lisos, aformais, extravasam-se juntamente. A atriz vive com o caos, gera o caos e faz da prudência o seu movimento artístico. Luiz Erguilha. Aproveitando, eu tenho um recado da Lua para completar aqui a nossa conversa. Dei-me licença, ela mandou, eu estava ali em cima do telhado, sintonizada, perto das mangueiras. Parei para chupar uma manga e, de repente, eu senti o recado. Parei e escrevi. No momento que eu vi uma aranha. E essa aranha olhou para mim e eu olhei para ela. E a gente se irmanou num momento tão mágico. Tão mágico, tão mágico, tão holístico, que eu resolvi trazer esse recado para vocês. No dia em que o primeiro homem foi definitivamente convertido, no dia que fotografou a nudez das mulheres e da bebê, não foi a visão das moças nuas que o tirou de si, nem mesmo a mente afogada em cachaça. O que o fez enojar-se de tudo foi a visão do desejo. Um desejo límpido, molhado, claro, que perfumava o quarto com hálitos gozosos. Isso o homem não podia admitir. Que elas pudessem se bastar em felicidade sem eles. Só mesmo as bruxas eram capazes disso e por isso voavam em vassouras ou em estrelas. Sim, havia um calor naquele dia, como bem dissera a vizinha. Sim, elas tinham banhado a menina e depois se banharam. Não mentira, vizinha. Sim, elas esperaram a criança dormir, mas antes de caírem no sono, deixaram vazar seus rios. Não era a primeira vez que o faziam. Os toques, as carícias, as ternuras compartilhadas já eram tradição de fim de tarde. O único erro foi terem se deixado dormir. Embaladas pelo vento que entrava nas frestas da janela, esgotadas de desejo e aninhadas nos corpos umas das outras, deixaram que o murmúrio de suas águas, agora tranquila, soasse como cantiga de ninar. Seriam necessários 10 fios de uma aranha para alcançar a espessura de um fio de cabelo. Finíssimos, imperceptíveis.
E, no entanto, poderiam ser esticados até 40% a mais que o seu próprio comprimento, sem romper. Um fio da grossura de um lápis seria capaz de interromper o voo de um avião. Então, a minha conexão continuou e eu percebi, escutando aquela aranha, o que ela me dizia. Sou uma aranha, com a memória de muitas aranhas. No fio de cada uma delas vibram músicas diversas, de mulheres, famílias, amores, casas, insetos, bichos, ruas, homens. Você não nos vê, mas espalhamos nossas teias por aí e testemunhamos com elas a história das cidades. Quem cai em nossa rede, perde-se num labirinto onde tudo se liga e se encontra sem nó nem arremates. Fabiana Coelho. Boa noite, gente. Bem, eu não declamo. E depois de... Não declamo, eu leio poemas. E depois de Marília e aos 40 é difícil, né? Então vamos lá. Eu tenho 3 livros aqui. O primeiro meu, de uns 30 anos atrás. Tem o segundo, o quarto, de uns 10 anos atrás. E o mais novo, que eu fiz na pandemia, que eu fiz todo à mão. Isso aqui é uma gravura de linóleo, que eu imprimi 1 a 1. Aqui atrás tem um bolso com vários presentinhos para quem quiser. Temos gravuras em linóleo, temos aquarela. Cada livro é único. Por isso que os livros são numerados. Aqui na frente os livros são numerados. A primeira edição que esgotou, eu fiz 110 livros e fiz agora a segunda edição de 70 livros. Vou ler um poema de cada um. Os poemas são autorais. Eu até tinha pensado também de trazer alguns poetas que eu gosto, mas não vai dar tempo não. Vou ler os poemas autorais. Do primeiro livro, que é bem antigo, eu tinha 25 anos. Faz tempo, hein? Sou infiel. Pai Lu, não sou infiel não, vi se é só o poema. Sou infiel de uma infidelidade relapsa. Frente ao clero da dissolução, eu sou coesa. E tenho uma preguiça imensa de teorias e credos. Fico mansa mesmo em frente às rosas. Sentada no terreiro, eu olho o planeta cara a cara. No galinheiro estão meus poemas mais puros. Infiel ao granito, ao aço inoxidável, atenta às gotas que caem ainda agora no jardim. Os intelectuais em seus birões, massa amorfa, toda uma fauna repleta de ácaros. Não lhes rendo homenagem, não lhes presto serviço religioso, não lhes canto salmos, apenas rio. Tão comigo, sentada na areia, pés descalços, cara a cara com a terra, infiel ao meu tempo, infiel às origens, infiel à arte moderna, infiel e relapsa. Eu queimo na fogueira da minha própria consciência. Esse é o primeiro. O segundo poema chama-se Saudade, que é uma coisa que quanto mais o tempo passa, todo mundo que tem a minha idade sabe, mais a saudade cresce. A saudade me vem pelas narinas. Eita, esqueci o óculos. A saudade me vem pelas narinas, absoluta e firmemente me emudece, jurando pela terra úmida e as folhas secas, que definitivamente a semente da ausência permanece. Fincada nas glândulas salivares, nas papilas gustativas e no olfato,
O fato é que eu minto. E a saudade que agora eu vos relato não é a mesma que agora eu sinto. Essa nostalgia assim cheirosa, essa melancolia devastadora, banzo que me trinca a máquina, não há verbo no mundo que traduza, nem fórmula matemática de explicar. Apenas ela me preenche doida e completamente. Narinas, língua, coração e mente. Permitindo esse manjar de verbos que me racha o teto, cavucando o meu recanto predileto. E por último, é um de quando eu fiz 51 anos. Eu escrevi esse livro chamado Azuis, que era quando tudo vai se azulando no horizonte, que a gente vê que está dobrando o cabo da Boa Esperança. No peito, um cavalgar descompensado, de sentir nas juntas das mãos, no calor da pele, na respiração, um medo de morrer antes da hora, sabendo que qualquer hora é hora de morrer. Na caixa torácica, esse animal medonho, preso, ferido, acuado, faz a minha carcaça estremecer. Tempo de pensar ainda, antes de esquecer. Morrer? Morrer se morre a qualquer hora, mas não agora. Boa noite. Boa noite. Tantos talentos. Eu sou do Pajeú, São José do Egito, mas moro aqui há muitos anos e todo dia, eu sou enfermeira, todo dia eu moro em Paulista. Eu tive a honra de vir ouvindo no meu rádio o programa Bom Dia Mesmo, de José Mário Astragésimo. Não era isso o programa? Bom dia mesmo. Eu via todo dia no rádio, trabalhando de Paulista para Agamenon. Encantada. Gostei muito de lhe ver por aqui. E ver todos. Bom, então, na verdade eu comecei a escrever no Pajeú, na zona rural, com 9 anos de idade, estimulada pelos repentistas. É essa a verdade. Mas vim para aqui e aqui também me produzi da geração de 80 desse pessoal. Então tem um poema que eu fiz, que eu chamei Luas. Esse poema foi musicado por um cantor, Eduardo Abrantes. E eram quase centenas as luas do teu olhar. Para uma noite era muito, que pouco pude passar. E eram imensas e brancas, resplandecentes e nuas, ofuscantes, andarilhas, eram assim as tuas luas. Me fiz estrela cadente dos raios de lua cheia, voltei ali para o meu norte, limites de mar e areia. E quando virou manhã, que a chuva voltou a cair, me senti quarto minguante das luas que vi partir. Então somente lembrar, pois não dava para esquecer, que era noite de maio, as luas que vi nascer. Depois do sonho, acabou. A noite de lua cheia, acordei sem mar, sem norte, sem limites, sem areia. E horas já se passaram das luas do teu olhar. Quarto crescente, anoiteço, outro amanhecer chegar. E no mar, limite norte, serei um grão de areia, com vestido de sargaço, bordado de lua cheia. No universo infinito, muitas luas no universo, novas, crescentes, minguantes, enchendo as formas do verso. Uma vez me perguntaram por que escrevo poema, sei lá, ou como é que se escreve o poema. Eu respondi assim: difícil é escrever-te. É que para mim estás vivo, e se não te cuido, morres como um doente. É que o poema é uma cirurgia, que se não a faço, sangra a vontade que dentro de mim arde. É que o poema é um ato impelente, que às vezes vem como a chegada do cio. É que o poema corre
e segue o meu curso, margeando como um rio. É como se escrever fosse um artifício, que quando o poema me rodeia, tenho que fazer fé do meu ofício. É como se pensar me fertilizasse a ideia, que quando o poema se me semeia, tenho que fazer um plantio. É como se o poema fosse outro corpo, que sabe, o meu repousa, horas a fio. Maravilhosa! Eu quero dar um abraço desse cronista, que eu tive a honra de assistir e me ajudou muito. Pajeú eu chamo da a República Independente do Vale do Pajeú. Mas olha, o artista que vem aí, eu considero um artista extraordinário, como tantos outros se apresentaram aqui. Ele participa da evocação do poeta maior e faz o papel de Manuel Bandeira. Mas ele é um ator que está em vários momentos da cena pernambucana. Trabalha com crianças, trabalha com adultos, trabalha em eventos. Tem uma performance extraordinária. Eu peço a vocês que recebam, mas recebam com muitos aplausos, Adriano Cabral. Chega, Adriano. E o ré anunciou. Vamos embora? Adriano Cabral! Ele imaginava que era ressonável a pirata do mato. Era o que queria ser, porque era um sonho. Ele acreditava em dragão, bruxa, saci, cavalo voador. Viu o que queria ver, porque era um sonhador. E o pica-pau amarelo, o mundo que escolheu, é assim como um castelo seu. Ele viajava, era bem sublimante num avião vapor. E onde queria ir, porque era um sonhador. E o pica-pau amarelo retornava então, pois não há mundo mais belo, não. Ele se encantava, pois no sítio há tanto bicho, mato, fruta e flor. Quer crescer para um mistério. Eu posso ver, mas eu posso tocar. Eu posso beijar. Eu posso abraçar. Olha ela tão linda. Desculpe, perdoe. Bom, a gente sabia o que ia ser agora. Mas a gente também não sabia o que ia ser agora. A gente sabia desse encontro, mas a gente não sabia desse encontro. Até que eu desperto pela manhã, recebo uma notícia, nada mais poético do Zap. Por favor, DJ. Gente, bom dia, dia de sol, dia de luz. Primeiro de tudo, agradecendo demais pela colaboração tão incrível que vocês estão trazendo para essa festa. Que não é só para mim, é para muita gente. Então, agradecendo, tá certo, meu povo? Hoje, a brincadeira começa às 7 horas. Tava um corre danado por aqui, mas vai dar tudo certo. Eu acho até que já deu. Então, estou passando por aqui agora para agradecer a cada um de vocês pela presença, tá bom? E lembrar que hoje nós fazemos a festa. Cheiro imenso para todo mundo. Isso foi Marília. Então, uma grande brincadeira. E eu ainda nem sabia o que ia fazer. Mas... ah, poesia. Eu fui encontrar a poesia no esforço. Minha mãe disse, separe bem as claras dos ovos. E a gente tem que separar bem, não é, minha gente? A
gente tem que saber separar bem, fazer a contagem certa. Eram 5 ovos. Às vezes a gente tem que colocar 3 ou 4, 5 ovos. Depois tinha não sei quanto de trigo. E foi o trigo. E passa trigo, e bota trigo. E faz peneira, e peneira trigo. São 5 xícaras de trigo. Vai sair um bolo de Depois atum. açúcar. Ah, como é bom. Adoçar a vida. E a gente tem a tentação de passar o dedo, não é? Antes mesmo que fique pronto. E lá. Acelerei um pouco, mas vi que era preciso ter calma. Porque ele tem um tempo, ele tem o tempo dele. Aí, às vezes eu acelerava um pouco. Você, por favor, pode rodar o bato um pouco e você bate um pouco. Isso foi preparando depois a delícia do leite de coco. Ai, como é bom o leite de coco. E ele foi ficando cremoso. E continua batendo. Isso. Tem que bater. Depois, e até um pouco antes, a manteiga foi o que sobrou da manteiga, que particularmente eu também adoro. Detalhe, um parêntese que não estava no roteiro. Manteiga turvo. A minha bisavó dizia às suas netas e às suas bisnetas que só faria bolo com manteiga turvo. O armazém Engenho do Meio nunca tinha manteiga turvo. Donde se deduz que não houve, né? Nunca teve bolo feito pela minha tataravó. Porque as gerações nunca encontrou ela a manteiga turvo. Mas eu encontrei manteiga turvo. E continua batendo. Depois veio os granulados. É um granulado pra lá e 3 pra cá, não é? Algo tão poético. A vida parou naquele instante. Mesmo que continuasse batendo, as lágrimas corriam dos meus olhos. Porque tudo isso, minha gente. E o bolo tem que bater. É nisto. Um delicioso bolo PRESTIGO. Eu fiz até pra você que eu nunca vi na minha vida. Eu também fiz pra você que eu nunca pensei em encontrar no Instagram, em aplicativo de bate-papo, num BRT. Você muito menos. Como é seu nome? Não é. Fábio? Eu nunca vi o Fábio. Até o casal ali, ele acaricia com carinho e amor. Como é o nome de vocês? Olha, Murilo, todo derretido pela rosa dele. E eu não conhecia, mas eu fiz pra vocês. Claro que eu conheço Marília, né? Fiz pra ela também, pra Zé Mário, pra tantos outros, para a Carminha e pra Clanira, que eu adoro. Clanira, pessoa amorosa, doce. Amiga! Recatada. Ela sorri com os olhos, recatada pura e indefinida. Então, esse bolo fiz pra você, Berta, pra esse espaço lindo. Assim é a poesia. O poeta escreve pra quem nunca nem imagina que existiu ou virá existir. Assim como a arte, como tudo. Assim como vocês também prepararam esses lanches todos, sem saber pra quem, mas com amor é o amor. E quando ela liga dizendo, vamos para essa brincadeira, eu me vesti de cores, eu me vesti de aromas, eu me vesti o tempo todo e antes do tempo de me preparar. Eu nem sabia que ia ter esse bolo delicioso, que é uma tradição da casa lá da minha família. Minha mãe faz esse bolo. Manteiga tudo.
para não turvar nada, só para derretermos. Esse bolo é uma tradição da família. Minha mãe faz para todos aniversariantes. Ninguém enjoa. E eu pedi a bênção a ela para fazer hoje a mesma. Me ajudou somente para fazer a cobertura. Mas tudo foi de ouro. Trouxe então uma linda vela com estrelas. Uma vela para todos nós. Beta, Chore não, viu, Beta? Chore não. Alguém tem um fósforo ou um isqueiro? Alguém um fósforo ou um isqueiro? Pode ser até lá. Por favor. Tcharam! Muito bem. Então, minha gente, vocês não sabiam, mas a poesia proporcionou o inesperado. E que bom que nós nos jogamos ao inesperado. Porque quando acordamos e quando dormimos, não sabemos o que está a 1 milímetro, não sabemos o que está a 1 segundo das nossas vidas. Às vezes eu tenho certeza que essa árvore também não tem. Tem que ter certeza. Essa LED, esse todo, que pode desabar, pode vir um raio, cair tudo, essa câmera pode até um negativo. Aí tá sentado, pode até levar um tom. Não sabemos nem agora eu sei. Não, mas eu já não sei, e eu não sei. Mas aí tem um aniversariante hoje, que vocês não sabiam, nem eu sabia. E todas as crianças aqui com a gente tem um aniversariante. E eu posso dizer quem é o aniversariante? Não. O aniversariante, posso dizer? O aniversariante é a vida. A vida é aniversariante. A gente quase nunca canta os parabéns para a vida. Mas hoje, agora, nós podemos cantar os parabéns para a vida. Parabéns para você. Querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva a vida! E aqui com esta mão, eu pego então esta luneta e faço dela um remo para homenagear o nosso André Filho, o nosso André Filho, o nosso André Filho. Era uma vez um barco e um mar sem fim. Era uma vontade de sair, de procurar e encontrar outro lugar em mim. Rema, meu coração remador, remador, vira um bater de tambor e leva a saudade pra longe de mim. Rema, meu coração remador, remador, remem, reme por você, reme pelas crianças, reme pelo que mais precioso existe nesse coração. Reme e abra e deixe que todos vejam a vida que aniversaria todo dia, todo instante. Vira um bater de tambor e leva a saudade pra longe de mim. Aí, André. Obrigado, Beta E agora, o primeiro pedaço será para a criadora e a criamora, né? Não é só criador, não. Criadora, nossa Beta Ferralque. O primeiro pedaço. Aplausos para a batedeira! Aqui vai ser o selfie-service depois, viu? Vocês vão vir e vão se deliciar. Minha gente, Adriano Cabral! Esse momento de brincadeira.